Estamos aqui no 11º episódio do Propósitos em Pauta. E eu vou receber uma pessoa muito especial. Uma pessoa que eu conheci há alguns anos atrás, que me ajudou a desenrolar muitas coisas na Ricardo Nicolau Leão. Uma delas foi o uniforme e a outra foi a comunicação. Muito obrigada pela sua presença, Adelina. Seja muito bem-vinda e eu estou muito feliz de te receber. Eu estou muito feliz por estar aqui, Emiliana. Obrigada pelo convite e ver tudo isso, o seu sucesso, a trajetória também, traz muita alegria para o meu coração. E eu vou querer que a Adelina conta um pouquinho para nós como foi sua trajetória. Conta para mim lá atrás, quando que você começou a trabalhar, o que você fazia, para depois a gente falar do sucesso que é você hoje. Sim, eu sou do interior, uma cidade bem pequena, fui criada praticamente na fazenda até os 7 anos de idade e tive minha mãe para me alfabetizar. Que estado que você nasceu? Goiás. E interessante é que eu sempre trabalhei, né? Teve aquela crise do Collor, os meus pais perderam bastante patrimônios, então minha mãe me colocou para aprender a fazer tricô, crochê, molde vazado, pano de prato, aprendi todas essas coisas, porque no interior a gente cresce aprendendo a ser dona de casa, né? Então eu sempre tive essa motivação dos meus pais, dos meus avós, para aprender a trabalhar. E quando você fazia o pano de prato, o crochê, você vendia? Vendia na sim, escola? vendia para os meus tios e tias. Ah, um bom incentivo, então, né? assim, todo mundo ajudava, né? Eu mostrava para os meus padrinhos, assim, passava... lembro que a nossa cidade era bem do interior, então não tinha supermercado, era armazém. Lembra disso? Sim. Cardeneta e tal. Então, eu sempre passava ali e mostrava essa parte artesanal que eu conseguia aprender com a minha mãe e com minhas avós. E depois, isso você depois tinha uns 10 anos? De 10 aos 15 anos, enquanto eu estudei em escola pública, eu só consegui mudar da cidade quando meu pai vendeu o último pedaço de terra, e nós fomos para Catalão, onde eu passei para Direito com 16 anos, e também já fui logo assinando a carteira e trabalhando. Então, eu sempre trabalhei, até completar os 21 anos e formar. Sim, aí nesse período que você que estudou, que você foi para a faculdade, que você se formou, foi aí que você montou a clínica de estética ou foi antes? Não, a clínica de estética, eu terminei o curso de Direito com 21 anos, conheci o meu esposo, casei e fui para Uberlândia. Ele fazia residência de ortopedia. Lá, eu queria muito fazer o Damásio, mas não tinha como fazer, a nossa renda não era tão satisfatória na ocasião, para que eu pudesse fazer os cursos e fazer pós-graduação nessa área, porque ele era residente, então o salário do residente é bem baixo. O que aconteceu? Eu descobri a estética em Uberlândia e fui fazer Valmari, e deu muito certo, assim, comecei a fazer maquiagem definitiva, limpeza a vácuo, todo esse tratamento. Fiquei por 2 anos dentro da escola da Valmari. O Linton terminou a residência, nós voltamos para Catalão e eu abri uma clínica de estética. Então, nessa época, foi quando Sinop veio, a gente teve conhecimento dessa cidade maravilhosa há 21 anos atrás, e eu tinha muito sucesso lá, mas o meu marido não tinha. Entendeu? Entendi. Eu tinha clientes do Brasil inteiro para fazer definitiva, 21 anos atrás eu já ganhava muito dinheiro com isso, mas a ortopedia era o foco, né, da nossa família, porque realmente ele é o provedor. E então nós oramos e decidimos chegar até Sinop. E você fechou a clínica de estética lá? Fechei. E veio para Sinop? E vim para Sinop. Foi quando você veio para Sinop que você começou a atuar como advogada? Isso, então eu já tinha o curso de Direito. Chegando em Sinop, eu ainda cuidei do João, que é meu filho mais velho, que hoje tem 24 anos e cursa medicina. Ele tinha convulsões, teve convulsões até 11 anos de idade, então eu tive que parar tudo aqui e ficar com o João. Tá? O João, ele convulsionava, ele tinha um CIA e também ele tinha um problema sério com refluxo. Então eu tive que parar tudo, o Linton foi para trabalhar e eu fiquei em casa cuidando do João. Logo depois eu tive o Matheus, que hoje tem 18 anos. Então eu parei um período para cuidar dos meus filhos. Em 2009, 2010, 2011, com 2 amigas, a Márcia Abrão e a Cláudia Bustamante, eu tive um escritório de advocacia e fiz 2 pós-graduações em Previdenciário e Direito do Trabalho pela Amatra. Nossa, eu não vejo você. Eu acho que você cuida tanto da gente, assim, da imagem, né? Você é tão delicada
que eu não consigo imaginar você, tipo assim, porque advogado, normalmente a gente pensa num advogado bravo, né? Sim. Fechado, e eu não consigo te ver desse jeito. Então, eu gostei de advogar, eu gostei de estar com elas ali, e foi nesse sentido que eu comecei a perceber a comunicação não verbal. Isso me chamou muita atenção, porque ao mesmo tempo, eu fiz alguns trabalhos como modelo aqui em Sinop, eu fui a primeira blogueira, eu vesti o look do dia, fiz alguns lançamentos, realizei alguns lançamentos como da Elos, da Rafaela Boss, então foi um período de 2009 por aí até 2016, que mesmo atuando com a Márcia e com a Cláudia, eu também fazia esse tipo de trabalho, né? Foi muito bom, foi Você um fazia trabalho paralelo. eu tive também numa agência em São Paulo, no Morumbi, e fiz alguns trabalhos em Curitiba, como modelo fotográfico. Foi uma realização pessoal, né? Eu acho que a gente tem isso desde criança, aquela coisa do interior mesmo, ser modelo, fazer novela e tudo mais. Também fiz alguns cursos, oficinas da Globo no Rio, cursos de teleprompter com jornalista também ali da oficina da Globo. Eu queria muito esse lado também da TV, sempre sonhei com isso, sabe? Com essa parte de comunicação. E fazendo a parte da blogueira, né, da Adelina blogueira, mesmo com todo esse conhecimento do direito, eu tive uma percepção de que eu precisava entender essa comunicação não verbal da vestimenta. Porque eu lembro, lá em 2016, quando a gente se conheceu, né, que quando a Ricardo Nicolau Leilões ficou carreira solo, e que eu precisava desenvolver o uniforme, que foi por isso, né, que eu te procurei, enfim, e daí a gente acabou fazendo mais do que só o uniforme. Eu lembro até que você fez um curso com a equipe de como a pessoa se portar na frente da câmera, falar, comunicação. E como que você foi, assim, se apaixonando pela comunicação não verbal, né? Entendendo, assim, que a gente fala, a comunicação não verbal fala, às vezes, mais do que a verbal. E como foi essa trajetória? Sair do direito e ver que isso faz sentido e que pode mudar a vida de muita gente. Sim, eu sempre fui muito apaixonada pelo direito. Entende? Por alguns motivos eu não permaneci no direito. E opções também, e dada assim a questão familiar, a gente tem que cumprir um horário, a gente precisa fazer tudo isso. Eu observei no direito que tudo é muito formal, e que em uma audiência o juiz com a toga, seja numa negociação, ou seja no atendimento de um cliente, a gente precisa ter um jogo de cintura, na verdade, né? Porque se você está diante do juiz, é uma postura. Se você está diante do cliente, é uma postura mais flexível, onde você precisa abraçar esse cliente, né? Eu lembro quando fazia previdenciário, era muito bonitinho, porque eles traziam pedaço de pernil de carneiro, o queijo, então tem toda essa questão. Então você começa a perceber que a sua imagem, você precisa ter um equilíbrio e precisa aprender a conversar e se comunicar com todas as pessoas. Então eu aprendi isso no direito, esse posicionamento. E a força da vestimenta, a força da comunicação não verbal, do aperto de mão, do sorriso, seja para o profissional do direito, que é a minha área, ou seja para o empresário ou político, ela é muito importante. Estudos nos mostram que a imagem não verbal é mais de 70%. Porque a imagem, a comunicação, a imagem, enfim, não verbal, ela engloba muita coisa. E aí nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. E eu vou querer que você destrincha para a gente poder, assim, levar clareza para as pessoas que estão nos ouvindo, para eles entenderem que faz sentido. Sim. Porque, na minha visão, tem pessoas que não dão importância para o visual. Isso. Né? Então, tem gente que, enfim, né, não se cuida, ou acha que qualquer lugar que ela vai, ela pode ir com qualquer roupa. Então eu quero, daqui a pouco, que a gente fale bem detalhado para as pessoas a importância da vestimenta. Tá certo. E em relação ao direito, essa transição, assim, do direito para essa sua nova profissão, que é a questão do brand pessoal, seja ele pessoal, seja ele profissional, onde você ensina várias coisas para as pessoas. Sim. Então eu quero que você fale dessa transição um pouquinho e o que você faz hoje. Tá, ok.
trazendo o direito e essa formalidade, né? Eu Uhum. falo que é super estratégico o meu trabalho. Quando a gente fala sobre cores, por exemplo, eu desenvolvi um método, que é o livro Evan Eye Color, que a Uhum. gente analisa a íris para criar uma paleta que seja tão agradável aos olhos do meu cliente, Uhum. quando eu atendo vocês. Então, eu tenho que ter a percepção do que você e o Ricardo quer para o ambiente de vocês, e qual a alegria de visualizar as cores, né, que são as melhores na sua percepção, e ao mesmo tempo alcançar o nicho do seu cliente. Então, eu preciso, ao mesmo tempo, agradar aquele que está vendo e observando a marca Ricardo Nicolau, né? Grupo Ricardo Nicolau, Sim. ou Grupo Nicolau. E quando você fala, ô, Adelina, isso, a gente fala do tipo da letra, Isso, do a gente tipo da fala da letra, da cor, a gente fala das linhas, das... Uhum. que é o design, Uhum. né? Isso tudo. Então, vamos falar assim que até o logo das empresas Sim. conversam com o público. Conversam Ou com o eles público. atraem, ou eles Distanciam, distanciam. isso. E ao mesmo tempo, a gente só consegue fazer um pertencimento dessa marca com a cara do empresário Uhum. quando existe uma relação de cores, de harmonia, de contraste, Uhum. que é familiar a Uhum. vocês. Entendi. Entendeu? Uhum. E assim, a gente sempre conversa nos nossos encontros, né? Quando a gente está Uhum. trabalhando, e a gente sempre conversa um pouquinho. E eu lembro que você sempre traz uma coisa do seu passado, Sim. né? Assim, das suas lembranças do seu pai. Então, assim, ó, qual é essa ligação do que você via no seu pai, como ele se vestia e etc., que você começou a ter esse olhar para para diferenciar, para ensinar, para estudar, para cuidar das pessoas nesse posicionamento? Assim, a questão do sucesso, né? O Uhum. homem, a gente analisa que o homem, ele, ou a mulher, né? Vamos Uhum. falar assim, os empresários, mulher ou homem empresários, eles tendem a terem mais sucesso quando eles têm uma imagem lapidada. Uhum. Então, assim, por isso tudo é intencional. O que eu via no meu pai é que o tempo que eu participei com ele, seja da compra de um gado, ou da negociação, ou na política, a vestimenta dele, o comportamento dele à mesa, mesmo em casa, no dia a dia, quando minha mãe colocava aquela toalha, então ele era o primeiro a servir, meu pai nunca foi muito de falar, ele olhava e a gente já entendia o recado, Uhum. né? Então existia um sistema familiar ali muito forte. Isso foi muito consolidado enquanto a gente tinha um poder aquisitivo equilibrado, que não existia nenhuma chance daquilo ser rompido. A partir do momento que você trabalha com um processo de pressão, onde você pode perder o seu negócio, pode perder seus bens ou colocar a sua família numa situação mais difícil, você acaba perdendo o equilíbrio. Certo. Então, por isso, é comum o homem não dar mais importância a essa imagem não verbal, que seria um cabelo alinhado, uma armação de óculos legal, uma camisa, mesmo que não tenha uma etiqueta ou que não seja de uma marca, mas que tenha um caimento, um corte legal e que esteja bem passada, né, o botão bem colocado, tudo isso. Se a gente partir de uma imaginação, você vai pensar assim, são pequenos detalhes que vão transformar um homem inteligente, um homem de negócio, com uma apresentação e imagem bonita, agradável, vendável, certo? Por quê? Porque essa imagem, quando esse homem adentrar uma mesa, negociar ou falar, ele vai ganhar mais visibilidade e atenção, seja com seus gestos, né, seja com a sua postura. Então, se você vai negociar e tem uma pressão de que está devendo muito, precisa fechar aquele negócio, automaticamente essa imagem não verbal, você vai acabar transmitindo que existe uma necessidade de venda, né? Isso vai dificultar muito. Se você está tranquilo, está bem vestido, está com um sorriso no rosto, um aperto de mão forte, que traz segurança para quem vai comprar de você um produto ou para quem vai vender, já muda a conversa do negócio. Ô, Adelina, fazendo assim uma referência vamos falar assim, eu acho que mais do seu pai, né? E no meu caso, eu acho que na época do meu avô, porque meu pai, ele é daquela geração meio dos hippies ali, sabe? Sim, que eles andavam com calça de boca de sino, né? E eu imagino que um pouco antes do meu pai, que era a fase que os homens andavam mais alinhados, vamos falar de sapato social, calça social, terno, né? Assim, a gente tem uma imagem
de algumas gerações para trás que os homens andavam bem alinhados, que eu acho que isso foi se perdendo ao longo do tempo. E eu imagino que a intencionalidade, sem eles saberem, porque Sim. não existia nada disso naquela Não época, né? Um existia. estudo, nada disso, mas que faziam com que eles parecessem homens de negócio mesmo, né? Sim. Tem alguma referência, alguma coisa que estuda isso? Por exemplo, assim, puxa lá de aqueles homens bem vestidos e para que os de hoje também se vistam? Sim, isso é geracional. Com certeza o meu pai aprendeu com o meu avô. Então era era o cabelo sempre penteado para trás, né? Então um homem de negócio que tem um peso de um nome familiar, ele penteia o cabelo sempre cortado de 15 em 15 dias. Uhum. Se ele usa óculos, é um óculos bom, porque não vai trocar todos os dias e aquilo precisa ser bom para durar. Então, sempre ele vai pensar que ele precisa de ter algo bom, mesmo que seja apenas um. Você vê que isso é muito familiar e tradicional. Depois ele vai ter aquele relógio que coloca no bolso, ele nunca vai usar uma calça jeans, né? Esse homem tradicional, ele nunca usa uma calça jeans, ele sempre vai escolher uma alfaiataria, meu avô era assim. Ele vai pensar na bota, meu pai e meu avô, eles tinham um estilo de bota, e só compravam daquela marca, e não podia ser, jamais era qualquer chapéu. Eu lembro que eu era criança ainda, fui para Minas comprar um chapéu, que não é um feltro, é um couro de lebre. Então existia essa diferença também. Sim. Então desde muito pequena eu tive acesso ao produto que realmente existe uma qualidade. Sim. Tá? A gente nem vai chamar de marca, mas uma qualidade que dá durabilidade. Né? Então não era feltro, era lebre. Então isso é de geração para geração. Se você não tem essa raiz, isso não significa ter dinheiro. Isso significa entender o que é bom. Tá? Como a pessoa que começa a fazer negócio. Ela pode não ter um pai que sempre fez negócios, mas de tanto repetir, ela cria uma habilidade de fazer bons negócios. Entendeu? Então, não é porque o meu pai ou meu avô foi assim que eu tive acesso muito pequeno a isso. Não, pelo contrário, só tive acesso depois de trabalhar muito, formar, né, passar todo esse período. Então, eu tive acesso ao que já era normal para os meus familiares. Sim. Entende? Mas não significa que uma pessoa que esteja nos ouvindo agora, mas eu não tive um avô assim, eu não tive um pai assim. Não tem problema. Você vai ter o conhecimento, você vai criar habilidade e você vai conhecer o que é bom. Entendeu? Tá. E a gente pode, assim, porque tá na moda, muita gente fala sobre brand, Sim. né? Então, brand pessoal ou brand profissional, Tá. ou brand da marca, enfim, a palavra brand tá no auge, Tá. né? E eu queria que você explicasse, levasse clareza para as pessoas o que é o brand, seja ele pessoal, profissional ou empresarial. Sim. Na verdade, é um reforço da marca, né? Então, o que a gente chamaria de brand? Para diferenciar do logo, que é um desenho, o brand ele vem mais fortalecido porque ele vai trabalhar a sua marca, ele vai trabalhar a história da sua marca, né? A gente fala storytelling. Então, hoje eu vou desenvolver para você, igual a gente está fazendo esse trabalho, de avaliação dos seus logos, né? Então, a gente vem trazer mais força para criar uma história. Então, existe uma linha do tempo. E a gente vai pegar toda essa história e vai jogar em cima daquele logo. Isso vai dar um fortalecimento para a marca, ela não vai ser uma marca solta. Existe um storytelling, né? Existe um fortalecimento e um posicionamento dessa marca no mercado. Quando a gente está falando agora, nesse primeiro momento de marca, eu vou retratar também a empresa. Existe um diferencial de entrega, que a gente chama de trunfo. Por mais que tenha outras empresas que sejam seus concorrentes, com certeza a sua empresa, ela entrega de forma diferente. A entrega é diferenciada. Né? Então, o trunfo do Ricardo Nicolau, ele é diferenciado do grupo, né? Emiliano e Ricardo Nicolau, ele é diferenciado porque, de alguma forma, mesmo tendo outras pessoas e outros grupos que fazem o mesmo trabalho, você é única em alguma coisa. Sim. Certo? Aí a gente vai passar agora para o brand, que seria o nome da Emiliana. Né? Isso que eu ia perguntar, assim, que só para isso. ficar claro, né? Então vamos falar assim, a empresa, né, seja a Ricardo Nicolau, seja o Boi 24 Horas, seja cada uma delas tem o seu brand, Isso. tem a sua marca e tem o seu storytelling, que é a sua história. Quando a gente passa para os donos dessas empresas, né?
Ricardo e Emiliano, no nosso caso, Sim, cada um tem o seu brand. tem o seu brand e tem a sua forma de transmitir isso, seja no mercado, ou seja de forma familiar, ou seja com seus profissionais, que é o fortalecimento da sua marca, que seria o fortalecimento daquilo que você tem de melhor, da sua essência, entendeu? Então, dentro da empresa, que tem a marca dela e a história dela, tem o dono, né, ou a empresária ou empresário, que também tem a história deles, que no meu caso, Ricardo, somos dois, cada um tem o seu. Isso, cada um tem a sua identidade. Eu tenho a minha identidade e o Ricardo tem isso. E depois, no final de tudo isso, a gente cria as conexões. E a gente entra agora com o brand estratégico. Qual que é o brand estratégico? É juntar tudo isso e que isso se comunique, que isso tenha uma conexão para um resultado estratégico, seja com intencionalidade. E aí você se torna forte, você transmite com intencionalidade e estratégia aquilo que você quer colocar no mercado. Tá. E vamos falar assim, ó, fala alguns exemplos do que tudo isso bem trabalhado, né? Tudo isso colocado em prática, a gente consegue em relação à pessoa e à empresa. O que acontece quando você faz essas duas coisas é que a sua identidade ela vai ser real, ela vai ser objetiva, ela vai ser verdadeira, ela vai ser clara, entendeu? E você vai conseguir consolidar no mercado. Você não vai ser um amador. É tudo real, entendeu? Eu trabalho com transparência. Então não adianta a gente criar um storytelling, fazer um logo ou criar uma identidade para uma empresa se ela não consegue dar continuidade. Sim. Porque tudo é muito intencional. Então, de criação, todos entendem, mas para permanecer, você pode me responder sobre isso. Como é permanecer? Como é ter uma empresa durante tantos anos? Como é ver o crescimento dessa empresa? Como é o dia a dia? Entendeu? Então, seria esse o resultado, permanecer, dar continuidade. Sim. E o que nós estamos vendo, né? É que o pessoal fala que hoje em dia é muito mais importante o posicionamento dos donos, dos empresários. Eu vou citar a CIMED. Sim. Porque a CIMED, para mim, ela é um exemplo em várias coisas, inclusive a questão do uniforme. Que todo mundo que vê um amarelo sabe que a Unimed é a CIMED e a gente tem falado sobre isso, né? E eu vejo que os proprietários lá, os empresários, o João Adib e a irmã dele, eles têm um posicionamento muito forte na internet. Que esse é um dos motivos que eu e o Ricardo fomos convencidos a ir para rede social. Porque a gente não tinha essa vontade. Mas a gente entendeu que o posicionamento nosso, como empresários, fortaleciam as marcas. Então, eu imagino com esse trabalho seu, né, sendo feito dentro de uma empresa, junto com os empresários, para fortalecer essa marca, para as pessoas pertencerem a ela. Sim. Pode falar. Posso falar. Vocês participaram e desenvolveram um processo que a gente chama de alinhamento. Né? Então, isso não acontece do dia para a noite. Ainda mais com o desafio de trabalhar juntos. Eu tenho certeza que não foi um processo que você realizou, amanhã eu vou fazer isso, não. Isso foi uma construção, né? Então, quando a gente fala de construção, quando eu saí para trabalhar, estudar o mercado de luxo, estudar as marcas, e hoje a gente pode identificar, por exemplo, que somente duas marcas são familiares, que é a Hermès e a Prada. Então, você deve perceber que uma empresa familiar, ela existe mais trabalhosa, existe tem que ter uma interação maior, um posicionamento mais profundo e uma decisão de dar continuidade. É um desafio, né? Você está falando de um desafio que não aconteceu da noite para o dia. E quando você vem com o Ricardo e posiciona, você está criando um storytelling. Então, para a gente, para uma profissional como eu que venho aqui para desenvolver esse trabalho, é muito mais tranquilo. Tá? Eu estou falando de algo que tem história, que tem raiz, que vai ser dado continuidade e que será deixado por vocês um legado. Né? Nós estamos falando de uma empresa familiar. Isso é muito diferente do que você começar uma empresa ou pensar que vai investir em algo e vai ter um retorno em 1 ano, 2 anos. Não, você tem uma estratégia de trabalho.
né? Então, isso facilita muito o brand e, de certa forma, realmente o brand estratégico, ou seja, empresarial, que você está buscando quando você avalia a CIMED, é justamente o processo, é viver esse processo. Então, é claro e objetivo que você vai chegar lá. Não tenha dúvida disso, você não tem dúvida disso. Por isso, é tranquilo para você acordar todos os dias, vir para cá, posicionar, e ao mesmo tempo posicionando da forma como vocês se decidiram, vocês apenas se alinharam para transmitir para o mercado que vocês existem, tá? Tá. Adelina, eu quero falar um pouco com você para a gente destrinchar, até porque a nossa audiência, a maioria dela é feminina. Então eu vou mudar daqui a pouco de assunto com você para falar sobre a comunicação não verbal em mulheres nas diversas funções que ela tem. Sim. Só que antes, eu gostaria que você falasse para quem não está nos ouvindo, por exemplo, se a pessoa que quer fazer esse trabalho na empresa, que são pessoas que têm empresa familiares ou não são familiares, mas que querem ter um posicionamento profissional, né, fazer o brand pessoal. Eu quero que você fale assim para ela o que vai mudar na vida dela se ela adquirir um trabalho sobre brand. Sim, a gente poderia entender ou falar com essas pessoas que ela iria descobrir a essência, ela seria motivada a dar continuidade, né? Ela entenderia que não é simples o processo de ser empresária e ter um resultado em 30 dias. Com certeza ela se desdobraria para maiores resultados, metas e tudo mais, na questão do posicionamento e de trabalhar também essa comunicação não verbal, entender que a imagem dela, a fala dela, a comunicação dela é o brand, é a própria marca, é o fortalecimento e o posicionamento dela no mercado. É tipo vai dar vai impulsionar a pessoa, ela vai né? entender, né? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a gente ainda não tá com uma identidade tão formada para se posicionar. É como se eu quero isso, eu tenho hoje para investir, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho 100 mil reais para investir para ter uma loja, mas assim, eu não posso o tempo todo pensar no risco, né? A gente faz muito isso na linha do tempo. Que prejuízo a mais você teria se esse negócio não desse certo? Ah, mas eu quero muito, então eu quero viver hoje essa emoção, eu quero viver essa identidade, quero ser essa pessoa e daqui 5 anos eu quero estar tendo esse resultado, tá? É como se fosse mais ou menos uma linha do tempo, onde a gente pudesse calcular tudo que poderia acontecer de ruim, a gente sempre tem essa mente, né, que pode trabalhar com os riscos, mas ao mesmo tempo entender que é muito o nosso posicionamento, a nossa forma de pensar que vai fazer com que nosso negócio dê certo. Procurar os cursos certos, procurar estar com as pessoas certas, né, a comunicação correta, a parceria correta. E lembrando que hoje, né, trabalhando com empresários, eu percebo que nós crescemos quando nós fazemos parcerias, né? Sim. Hoje essa questão de viver isolado não existe mais. Né? A parceria estar nas pessoas certas, os lugares certos, né? Isso. Tipo, a pessoa tem que saber para onde ela quer ir. E saber que ela tem que estar perto de pessoas que já fizeram o que ela deseja fazer, que fica mais fácil, eu acho né? que esse é o principal. Eu preciso estar perto ou sentado à mesa com as pessoas que já conquistaram o que eu quero. Isso, eu também. Entendeu? Hoje eu também tenho essa clareza. É que se torna mais fácil. Porque, na verdade, é muito mais confortável a gente pedir opinião ou ficar perto de pessoas da família ou de amigos ou naquele grupo que você está acostumado. E ali tá numa zona de conforto. Ao invés de você se desafiar e ir atrás de pessoas que são melhores do que a gente, ou já que fizeram, ou mais experientes, ou mais, e a gente se sentir desconfortável perto delas, mas é ali que nós vamos aprender, justamente, né? É ali que nós vamos crescer, é ali que nós vamos alcançar o que a gente quer, né? É errando, né? Eu acho que e sempre assim olhando o próximo como algo que você possa tirar o melhor dele, né? Assim, todo mundo tem, né? Tem. Ô, Adelina, e quando vamos falar assim de imagem? Então eu vou falar agora uma pessoa leiga falando, quando a gente fala, por exemplo, um pouco para trás, a gente teve a questão questão de paleta de cores, né? Que as pessoas viam as suas
paleta de cores para ver qual cor da roupa que se identificava, qual a estampa e etc. Eu vejo que isso já foi uma grande evolução para quem procurou estar melhor. Uhum. E agora nós vamos falar específico para a mulher, tá? Porque assim, é onde eu vejo que algumas mulheres não dão a importância da comunicação não verbal. Sim. Seja tudo, cabelo ou roupa no lugar errado, tipo uma roupa de academia dentro de uma empresa. Por exemplo, eu vou trabalhar hoje com roupa de academia. Enfim, eu quero que você traga clareza e o que essa mulher pode olhar ou por onde ela pode começar a melhorar. Sim, ela precisa estar disposta, né? Ela precisa entender, se olhar no espelho, ter a percepção de quem é essa mulher. A gente precisa trazer aqui, antes de tudo, que todas as mulheres, elas passam por fases, né? Jovens, bonitas, o corpo sarado, né? Academia, uma boa alimentação. Depois a gente se transforma muito na maternidade, né? A gente perde muito o nosso, né? A nossa dedicação mesmo, porque você já precisa cuidar de alguém, né? E a gente precisa ir para o mercado de trabalho. Hoje, graças a Deus, nós mulheres entramos com muita facilidade, né? Então, tem a competitividade? Tem, mas nós temos mulheres com muito sucesso. E em dado momento, a gente precisa também ter um tempo para nós, né? Eu acho que esse olhar, assim, eu me acho bonita, eu posso cuidar de mim, ter essa Autocuidado, né? autopercepção, autocuidado, cuidar de forma simples, como tomar um café, né? Ter prazer em arrumar o cabelo, fazer uma make mesmo que natural, mas assim, sabe? Se posicionar dessa forma. Com relação às cores, à vestimenta, eu penso no bom senso, tá? Eu fui estudar realmente fora, estudei muitas consultoras de imagem da década de 70, 80, essa questão da paleta de cores, né? Infelizmente ela entrou no Brasil como uma forma de divulgar um trabalho da Suzanne Cagle, né? E a Suzanne, ela via toda essa questão do frio, quente, das 12 estações, Sim. mais na parte psicológica e, por exemplo, se eu falo que a pessoa é fria, ou se eu falo que ela é primavera, quente, alguma coisa assim, está muito mais com relação ao posicionamento de ser mais distanciado, de ser uma primavera mais comunicativa e tudo, do que realmente as cores, né? Então, isso não poderia ter sido tratado desde o início como padrão. Hoje, os lojistas têm uma grande dificuldade quando aparece uma noiva, quando aparece uma mulher que quer comprar muitas peças e entrega uma paleta que não tem a cor, não tem o tecido. Sim. Entendeu? Então, isso foi divulgado de uma forma não estratégica e não correta. Então, o que eu falaria para você não preocupar tanto com essa questão da cor. Por quê? Porque estudando, né, a questão da psicologia, se você está andando no shopping com a sua amiga, tomando um café e olhar para uma loja, e você vai olhar aquele vestido amarelo ou verde e você vai falar, que lindo, eu quero experimentar, amei. Tá? Então, eu não estou fazendo aqui, nem estou usando o lado do cérebro que fala que 2 mais 2 é igual a 4. Tá? Então, eu não estou fazendo nada, eu não tenho casamento amanhã, não tenho aniversário. Então, a sua chance de acertar e levar a sua cor é quase 100%. Entendi. Entendeu? Então, essas mulheres elas devem acreditar mais nesse instinto. Nós sabemos escolher, sim. Nós temos bom gosto, entendeu? Nós sabemos abrir a porta do guarda-roupa e reconhecer a roupa, o corte, a cor que nos deixa elegante, bonitas. A gente sabe disso. A mulher é inteligente, ela é sábia para isso, né? A partir do momento que eu tenho essa identidade, identifico com tudo que eu tenho no meu guarda-roupa, isso aqui é a minha cara. O dia que eu coloco esse blazer branco para falar com a Emiliana ou para falar com o empresário, eu me sinto segura. Sim. E é isso que a gente deve procurar, sabe? Então ela vai ter mais acerto. Agora, a partir do momento que eu olho a Emiliana e vejo o seu biotipo, Sim. a cor do seu cabelo, e quero que a sua roupa fique bem em mim,
ou vejo uma celebridade, ou corto o cabelo porque a Gisele Bündchen cortou, aí eu já estou criando e buscando uma identidade que não é minha. Então existe uma diferença. Existe uma diferença. Quem eu quero ser, né? Quem eu sou, né? A gente sempre pergunta para as pessoas quando vai vestir uma roupa para uma mulher, com quem eu vou estar? Qual local e o que eu quero desse encontro, né? É com meu namorado? Então eu já sei que com meu namorado eu posso me vestir assim. É para o trabalho? Uau, é para o trabalho. Lá não é minha roupa. Lá é o que eu sei fazer. Lá é onde eu vou ser, receber o meu salário, né? Então, assim, como eu devo estar? O que eu vou vender nessa reunião? Tá? Quem vai estar nessa reunião comigo, no profissional? Eu vou com roupa de ginástica? Não, não vou com roupa de ginástica. Eu vou de leg, camiseta? Não, não vou. Né? E nem a roupa que vai sair com o namorado. E nem a roupa que vai sair com o namorado. Então são universos, eu passo por universos. Então a Emiliana é a mãe que vai na escola, na reunião dos professores, e que os filhos têm que sentir essa mulher acessível, né? Então eu brinco muito assim, você vai no aniversário com seu filho, vamos pensar aqui, Mulher Maravilha, vermelho, azul e amarelo, Superman, Homem-Aranha, são cores primárias. Então essas cores primárias vão trazer o quê? Vão trazer acessibilidade. Eu vou ser uma mulher mais sorridente, eu vou estar mais acessível à mãe dos coleguinhas dos meus filhos. Tudo isso é muito intencional. Tá? Se eu estou com meu marido, ele vai estar com outro homem, com outro casal, como eu devo me importar? Será que eu devo ir com um decote muito profundo? O que eu quero que essas pessoas pensem de mim? Então é muito intencional. Eu vou estar com minhas amigas tomando um vinho, tudo bem, são 3 amigas, aí eu quero colocar aquele vestido de paetê, eu quero sair à noite, eu quero colocar um salto, mas eu estou com minhas amigas, né? Então tudo, onde eu quero chegar com essa imagem, o que eu quero vender? E eu acredito que essa é a melhor resposta. Então vamos falar assim que a primeira coisa que a mulher tem que se perguntar é o que ela quer passar para as pessoas no ambiente que ela vai. Isso mesmo. E dali começar a tomar cuidado com a roupa que ela vai escolher e que algumas cores ela prefere, outras cores não, e que não é para levar em consideração a risca, na verdade. A paleta de cores. Não leve em consideração a risca a paleta de cores, porque nós sabemos que quando é inverno na Europa, né, e a gente tem Milão, as 4 capitais, Milão, Paris, Londres e Nova York, que ditam a moda. Então a gente está falando de hemisférios, né? Então você tem que entender que tudo que é lançado lá vai demorar 6 meses para chegar no Brasil. Isso é moda. E a gente não pode apagar a moda, porque a moda é história. Sim. Tá? Não tem como você parar com uma paleta à moda. Tá? O Armani acabou de falecer. Ele colocou a azul marinho na passarela e ninguém nunca mais tirou. E existe paleta? Imagina se você é uma primavera clara. Você nunca vai usar azul marinho e preto. E qual é o peso do azul marinho e do preto? Muito. Profissionalismo, transparência, você vai criar uma autoridade, entendeu? Então é muito melhor você pensar em ser intencional. Sim. Tá? Essa mulher também, ela tem que partir do princípio que ela tem que ter inteligência emocional. Porque com 18 anos, Emiliana, eu já sabia o que eu queria da minha vida. Eu já fazia uma faculdade. Ela não pode ser uma mulher que vai na balada e vai para a empresa com a mesma conversa, com a mesma risada, com o mesmo tipo de olhar, com o mesmo tipo... Tipo assim, ela não pode se comunicar como ela se comunica na balada. Trabalhar em uma empresa é algo muito importante. Mostrar essa sua parte profissional é algo muito importante. Isso é o seu futuro. Então, onde eu quero chegar? Então, eu preciso aqui de uma inteligência emocional. Sim. Porque talvez essa pessoa não quer nada. Né? Tipo fazer uma reflexão de toda a sua vida, ao invés de sair, por exemplo, copiando a roupa da Virgínia. Vou andar que nem a Virgínia, vou cortar o cabelo igual a Virgínia e achar que ela tem que ir em todo lugar. Mas olha a profissão da Virgínia. A Virgínia é uma estratégia de marketing e dá certo. Mas na profissão dela. Na profissão dela. Se a gente pega a estratégia de marketing da Virgínia e usa numa advogada, não vai dar certo. Né? Então, o cara do Facebook só usa camiseta cinza. Deu certo para ele. Sim. Só que cada camiseta é mais de $3.000. Entendeu? Agora, eu sou empresário aqui em Sinop, estou começando, eu sou empresária aqui
Eu falo, não, eu só vou usar camiseta. Não vai dar Não certo. vai dar certo. Uhum. Entendeu? Então, assim, não existe nada de errado ou certo. Eu acho que existe um princípio. O que eu quero para minha vida? Uhum. Como mulher, qual imagem eu quero transmitir? Sim. Tá? Para eu chegar dentro da empresa da Emiliana, eu tenho que saber e ser intencional. Eu não Uhum. posso chegar aqui de mini saia, com decote, falando do jeito que eu falo com uma amiga, Uhum. entendeu? Existe uma estratégia para isso. Sim. Talvez de uma forma simples, eu tenho que ter uma postura e um respeito por vocês. Uhum. E a gente precisa aprender a entrar e sair dos lugares com essa postura, Sim. entendeu? E você fala também para mim muito em relação aos tecidos, Uhum, né? Então, a gente falou assim semana passada sobre questão de roupa de marca, né? uhum, Que você explica que muitas vezes a gente não precisa estar vestido com uma bolsa de marca, ou com um cinto de marca, ou com um tênis, né? Enfim. E você fala também dos tecidos. sim. Como que você analisa, né? Como que você ensina, né, as pessoas a olharem para isso? Nós, assim, quando a gente está falando com mulheres, não com empresárias mais, né? É, Assim, mulher? exato, Aham. mulher e tal. Num contexto, você precisa a gente, né, o nosso corpo já traz informações. Uhum. Então eu tenho um corpo longilíneo, eu sou magra, eu não tenho cintura, né? Automaticamente as linhas retas cairão melhor no meu corpo, Uhum. tá? Na consultoria a gente fala muito assim, a mulher que é curvilínea, né? Que ela é como uma ampulheta, Uhum. os tecidos mais leves e fluidos cairão como uma seda, assim, como uma Sim. seda, né? Uma viscose, serão tecidos mais elegantes para esse tipo de corpo. Então, nós já trazemos informações, a nossa cor do cabelo, né? Então, se eu vou escolher uma bolsa hoje para usar e quero ter uma bolsa com qualidade, que vá ter durabilidade, eu posso escolher uma bolsa da cor do meu cabelo. E Uhum. assim eu faço um jogo de harmonia. Eu posso escolher um escarpão da cor do meu cabelo. Uhum. Então eu consigo criar mais harmonias. Quando eu saio de casa como um bloco de cores, por exemplo, verde, né, que as pessoas gostam muito De misturar? Eu de não misturar, gosto disso. Eu nem sei é, fazer isso. né? Então, o que que você precisa entender? Tá na moda essa estampa, né? Tá na moda. Todo mundo tá usando, né? Cropped tá usando o verde bandeira com o pink, tá usando. Mas assim, você tem que entender que isso aí vai transmitir algo. Você Sim. está pronta para esse resultado de você só estar na moda ou só estar copiando uma pessoa que é celebridade? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então os tecidos fluidos vão vestir melhor aquela mulher que tem curvas. Uhum. Os tecidos com maior estrutura, como o linho, né, o jeans, vai vestir melhor o corpo que tem uma estrutura mais triangular, que é mais reto, que não tem curva, Uhum. tá? Com relação ao cabelo, o cabelo ondulado, ele traz um romantismo, né? Uma mulher mais feminina, uma mulher que é mais frágil, tá? O cabelo liso traz uma estrutura de uma mulher mais firme, mais posicionada, certo? Uhum. Então, tudo isso são estratégias, tá? O cabelo precisa ser alisado? Vamos falar agora de cachos, né? Eu tenho uma mulher que tem o cabelo cacheado e tem uma mulher que tem o cabelo liso. Não. O cabelo precisa ser bem tratado. Você viu Uhum. como a imagem é fácil? Tá, eu preciso. A minha higiene, ela é tudo. A peça íntima é muito importante. Esses cuidados vão te fazer se sentir melhor e vão te fazer querer vestir sempre e estar sempre bonita, né? Então, se eu acordo de manhã, não tomo um banho, não escovo o cabelo, não seco, ou imagina que o meu cabelo é bem ondulado, né? Às vezes não dá para ficar escovando, eu Uhum. faço um coque, Uhum. né? Então o meu rosto, ele é 80% da minha imagem. Então eu acordo de manhã, não deu para escovar o cabelo, eu faço um coque, mas a primeira coisa que eu vou fazer é passar um batom, é escolher uma lingerie que eu sinta segura, seja de algodão ou não, um sutiã que dê sustentabilidade, entendeu? Eu Uhum. preciso dessa parte, eu preciso do básico. A pessoa precisa se cuidar, né? E se olhar no espelho e se gostar. Isso. Mas e quando a pessoa ela se acostuma Uhum. com não com desleixo,
Mas ela, vamos falar que ela fica em casa, que ela Sim. escolheu ser dona de casa, porque também eu acho que é uma opção e cada um tem o direito de escolher o que gosta de fazer. Sim. Na minha opinião, da Emiliana, eu não acho certo uma pessoa ficar de pijama o dia inteiro em casa, nem no sábado e no domingo. Certo. Exemplo. A não ser que seja uma pessoa solteira. Agora, uma mulher casada, né, com filhos e etc., na minha visão, né? E a pessoa se acostuma com isso. Uma pessoa que fica mais normal, vai. Ou de chinela havaiana e shorts toda hora, e camisetona, ou pijama. Eu acho que a pessoa vai perdendo A o autoestima. amor por ela. Isso, ela perdeu a autoestima. Ela já não tem força Uhum. e ela tá numa situação onde ela não vê muita saída, né? Então, o que que essa mulher precisa? Organizar o tempo dela, procurar no YouTube hoje bons profissionais que falam da saúde mental. Eu gosto muito do Ítalo Marcilli, né? Ele fala muito, eu tive Covid, Emiliana, e eu fui de 59 quilos para 94. Foram 4 anos para perder tudo aquilo, aí o cortisol voltou ao normal. E assim, eu via muito o Ítalo, fiz alguns cursos presenciais com ele. Então, o fato de você conseguir levantar da sua cama, tomar um banho, escovar os seus dentes, cuidar da sua higiene pessoal, é muito importante. E eu vou te falar que hoje existem mulheres que estão vivendo apenas de aparência. Então, assim, procure fazer isso, sabe? Procure ter essa disposição de tomar um banho, lavar o seu cabelo, cuidar da sua unha, sabe? Assim, o Ítalo fala que o simples fato de você lavar um talher ou colocar uma mesa já é uma vitória. Sim. Já é algo, lembra da Mary Kay? Tinha uns Sim. cursos que ela falava assim, coloca na caderneta 5 coisas que você precisa fazer hoje, né? Ir ao supermercado, buscar o filho na escola. Então, começa por aí. Se você tá nesse problema, né? Nesse sistema hoje de não conseguir ou tirar nem mesmo a camisola, ou talvez a gente brinque assim, a camiseta do partido político, é porque você não tá bem. E a gente também já não esteve bem. Sim. Eu falo, eu também já tive vontade de tirar o pijama 4 horas da tarde. Por muitos anos, né? Já usei, falando da Adelina agora, já passei por vários psiquiatras, já tive depressão pós-parto, tive depressão quando eu perdi meus pais, e tá tudo bem. A Adelina nem sempre foi assim, a Emiliana nem sempre foi assim, e eu acho que você, mulher, deve entender isso, né? Então a gente já teve as nossas dificuldades e tem até hoje. Ela só precisa ter consciência. Mas você precisa ter consciência de que é uma fase e que vai passar. E você precisa começar a fazer as pequenas coisas. Então, anotar lá faz todo sentido mesmo. O que eu tenho que fazer hoje? É preparar o almoço. Às vezes, mesmo que eu tenha empregada, durante o Covid, Emiliana, eu sabia que eu não ia perder quase 25 quilos ou mais que isso, né? Calculando, em 2 meses. Eu fazia caminhada dentro do condomínio meia-noite para ninguém me ver. Não foi só um dia, foram 3 anos fazendo caminhada com a cachorra, depois da meia-noite, porque nenhum vizinho, eu não queria ser vista daquele jeito. Então, todas nós temos um desafio e na metade do caminho da nossa vida algo que vai dar errado. Né? Mas então que você tenha consciência disso, que seja um dia de cada vez, que você se levante, tome um banho. Nós vamos passar por decepções, por altos e baixos, mas que você não desista. Caiu hoje, né? Não aguentou a dieta, comeu, amanhã você tenta de novo. Muito bom. Né? E Adelina, a mulher hoje em dia, ela tem várias funções, né? Sim. De manhã ela acorda, prepara os filhos que vão para a escola, daí já vai trabalhar, aí já tem que pegar de novo na escola, tem que correr em casa, enfim. E qual é a dica que você dá para essa mulher para ela ficar, ser prático? Porque, igual nós estávamos falando, a gente não consegue, às vezes, ir com uma roupa, né, que vai para o trabalho, na academia, ou não vai... Enfim, eu, Emiliana, muitas vezes carrego um sapato sem salto dentro do carro, porque eu gosto de usar salto e não é todo lugar que eu vou ficar confortável com o salto alto, né? Sim. Então eu, por exemplo, carrego um sapato, uma rasteirinha no carro. E para essa mulher que ela tem uma vida muito dinâmica, que ela não tem tempo para ficar indo em casa, né? Qual que é a dica que você, assim, que ela tá sempre bem vestida e que ela consegue ir em todos os ambientes? Tá. A primeira coisa, essa mulher deve focar no rosto dela, tá? O cabelo alinhado,
e a pele bem tratada. Se ela não gosta de maquiagem, não tem problema. Então, que ela use um rímel e um batom e um blush. Deixa na bolsa. O rosto é 80% da imagem. O Sim. sorriso é muito importante, né? Eu treino homens e mulheres e falo, gente, antes só tinha o Machado pra gente ir, o Girafas, lembra disso? Hoje Sim. nós temos vários lugares, né? Então, assim, chegue sorrindo, dê o seu melhor sorriso, o seu melhor aperto de mão, porque as pessoas estão te observando o tempo todo, Uhum. né? A gente acha que não, mas nós estamos sendo observadas, Com né? certeza. Uhum. E então foque no rosto, foque nas suas unhas, sempre uma mão bem limpinha, se não tiver com esmalte, lixada, limpa, cheirosa. O cheiro é uma comunicação não verbal muito forte, tá? Então nada de sair transpirando, suada, limpando o rosto o tempo todo. Uhum. Não, não. Saia limpinha, toma um banho. Se você gosta de calça jeans, coloque um cinto com um sapato que dá mais delicadeza, um escarpão, uma sandália. Uhum. Pode usar camiseta? Pode. Coloca a camiseta para dentro. Ou uma blusa, algo assim. E se precisa do sapato com saltinho, e tem dificuldade, compra um salto bloco, Sim, né? Uma sandália com salto saída, né? bloco. Uhum. Mas são cuidados essenciais. Por exemplo, se eu gosto de uma calça jeans ou uma calça de alfaiataria, tenha, por exemplo, eu amo calça preta, eu gosto mesmo, né? Então eu tenho 4, não tem Sim. problema, sabe? Assim, 3 camisas, uma jeans, uma branca, uma grafite, um azul marinho. Eu gosto de vestir isso. Tem gente que gosta de estampa, de blusa, né? Assim, evite decotes, Uhum. entende? Assim, mas tem uma aparência limpa. Sim. A mulher tem que ter uma aparência limpa, clean, né? A gente fala assim, e não com muita informação, tá? Sim. Assim, às vezes você pensa assim, eu preciso ter um monte de acessórios, preciso ter bolsas de todas as cores. Não, as mulheres mais chiques, você pode ver, Constança Pascolato tem uma base só de uma cor, ela muda o blazer, a sandália, e sempre com aquele óculos e o brinco, né? Uhum. Então ela usa muito dos acessórios. A Glorinha Calil, né, são linhas retas, peças mais masculinas, e a argola prata, tudo repetição. É difícil você ver a Glorinha Calil sem uma argola prata, né? Então, você vê que as mulheres que falam sobre a moda, elas repetem, Sim. porque isso cria uma identidade. E que não tem problema Não tem também, problema né? nenhum, Uhum. né? Mas são mulheres que, o que elas transmitem? Limpeza, né? A mulher precisa estar limpa, livre, solta e com um sorriso no rosto. Legal, Tá? gostei. E você comentou também comigo em relação às lojas de departamentos, Sim. né? E as marcas, Aham. né? E aí você me deu uma explicação, né? Sim. Como que a gente consegue, vamos falar assim, para quem tem condições, andar talvez pelas duas, Aham. né? E para quem não tem, ela consegue ir numa loja de departamento e tá tudo bem, tá tudo certo, ela tá bem vestida igual. Ótimo. Então eu queria que você desse essa. Sim, o que eu falei para você na época é que as pessoas sempre vão ter pessoas que elas seguem, admiram Sim, e no fundo querem ser iguais. certo. Mesmo não tendo acesso à Emiliana, muitas pessoas te olham e falam, essa mulher é linda, ela é inteligente, ela está do lado do marido dela, né? Isso inspira muitas Uhum. mulheres. Você pode ter certeza que o seu podcast, o seu trabalho aqui na região, no nosso estado, né, no nosso país, vocês já foram tão longe, que se inspira muitas mulheres, que é o sonho de muitas mulheres. Realmente. E quando elas te veem, elas podem não ter o mesmo recurso para ter a sua bolsa, o seu sapato, né? Mas elas se inspiram em você. Então elas vão entrar, né, no fast food, né, que seria, ou desculpa, no fast fashion. Então elas vão entrar no fast fashion, né? Depois eles cortam, vamos lá. Não corta. Então elas vão entrar no fast fashion, tá? Vocês cortam isso aí. Então elas vão entrar no fast fashion. Então elas vão entrar no fast fashion, que seria a Zara, a Renner, e vão também encontrar peças que são similares ao que você usa, né? Uhum. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. É o sonho, né? O sonho delas. E hoje a gente tem aí tantas lojas de departamento, até mesmo na Amazon, a gente vai encontrar peças que às vezes não tem a mesma qualidade ou não tem etiqueta, mas que tem o mesmo efeito visual. E é isso que elas querem. Sim. E eu vejo assim que eu penso, né, que ninguém precisa se diminuir ou se endividar para ficar igual a outra pessoa.
que independente do que cada um vista ou que cada um a sua condição, cada pessoa tem a sua qualidade, a sua inteligência, o seu trabalho, e todo mundo é precioso aos olhos de Deus do jeito que ela é. Então, assim, eu acho que a pessoa não precisa querer ser a outra pessoa, sabe? Eu acho que ela pode se espelhar nas qualidades e não querer ser a outra pessoa. Querer ser outra pessoa é algo meio que invejoso, né? Eu não tenho contentamento. Você precisa ter um equilíbrio de olhar uma pessoa, entender que ela é bonita, inteligente, mas ser contente com você. E usar essa pessoa apenas como uma figura de que, eu posso chegar ou ir tão longe quanto essa pessoa foi, mas não querer ser essa pessoa, realmente não faz muito sentido, né? Uma outra coisa também que a gente pode partir do princípio é que cada um tem um sonho, uma essência, né? E Deus preparou tudo e nos fez diferentes, né? Mas com uma identidade tão única, né? Você tem seu sorriso, eu tenho meu sorriso. Eu falo isso desde pequena. Eu tinha um vizinho, né? Era minha professora de inglês. E eu achava muito lindo a forma com que ele cuidava dos filhos. Sim. E aquilo, eu era criança ainda, eu pensava, eu quero ter uma família assim. Né? Então, assim, não, eu não quero ter essa família, mas eu quero um dia crescer, ser bem-sucedida profissionalmente, espiritualmente com Deus, e quero ter uma família assim. Então, um sonho, né? Então, assim, o que seria de nós, mulheres, sem sonho e sem Deus? Sim. Né? Então, que Deus nos renove todos os dias com sonhos bons, para que a gente possa querer vencer com a nossa essência. Ô, Adelina, e falando em Deus, eu sei que você tem, assim, uma caminhada, né? Como é que foi a sua caminhada com Deus? Você sempre teve Deus na sua vida? Teve um momento que você precisou muito e foi em busca? Como que foi essa sua trajetória com Deus? Então, eu sempre tive Deus na minha vida, desde criança, tá? Assim, eu me vejo muito especial para Deus. Eu sei que Deus cuidou de mim com muito amor. Mas num dado momento, eu precisei muito de Deus, tá? Quando eu perdi meu noivo com um tiro na cabeça, a gente estava terminando o curso de Direito. Sim. Então, realmente, eu precisei buscar a Deus, porque eu não sobreviveria. E, assim, nesse momento, eu tive muita dificuldade em compreender a vontade de Deus. Tá? Eu tinha 20 anos de idade, eu não tinha essa sabedoria e também não tinha essa maturidade, né? Tá? É um tempo que a gente está muito jovem, tem muitos sonhos, né? Isso acontece com muitas mulheres, quando elas perdem a mãe, quando elas perdem o pai, né? Assim, então, de certa forma, nós mulheres nos identificamos em perdas, Sim. certo? Isso nos faz ficar mais unidas, né? Quando alguém dá um grito, ou a gente vê hoje tanta situação de femicídio, né? Então a gente acaba chorando junto e lutando junto com essas mulheres também. Porque a dor, ela nos faz compartilhar e torcer uma pelas outras, né? É um momento de união mesmo, né? Do que é ser mulher, Sim. seja como mãe, quando perde um filho, tudo isso nos une mais, na fé. Então, nesse momento, eu precisei buscar a Deus, porque eu pensava assim, Deus não pode ser tão ruim, né? De tirar aquilo que eu mais amava. E a partir daí, Deus foi, eu fui buscando. E você foi ficando mais próximo. Mais próxima, mas de uma forma mais sincera também. E mais obediente. E mais obediente. E de um Deus que nem sempre iria fazer o que eu queria. Eu tive esse entendimento muito nova de que a vida não era do jeito que eu sonhava, mas que ele tinha coisas maiores e melhores para minha vida. Mas que precisava ter obediência, justamente isso. Você falou a palavra certa. A gente tem que ter obediência e saber esperar o tempo de Deus. É muito importante. É muito importante. Eu acho que quando a gente aprende isso, e eu acredito que demora, porque assim, a gente precisa levar umas pancadas, né, para aprender. Mas depois que você entende isso, algumas pessoas entendem mais jovens, outras mais velhas, outras nunca entendem, enfim. Mas fica mais fácil. Fica mais fácil. A vida fica mais leve, né? E depois você deixa ele trabalhar e o gostoso é isso, né? Porque ele sempre nos surpreende.
Uma coisa também que a gente precisa colocar aqui é que nós talvez tenhamos uma ideia de Deus como se Deus fosse igual ao nosso pai terreno. Uhum. E isso deve ser quebrado, né? Porque nós estamos falando de um Deus que criou o universo, que fez todas as coisas perfeitas, né? Uhum. Então ele não vai abandonar nenhuma de nós, Não vai, né? não. O Mateus hoje, não, ontem à noite, o Mateus me perguntou, falou, mãe, se a gente fosse ver Deus, Deus era jovem, Deus era mais velho, Deus era um vô, como que seria Deus? Uhum. Eu falei, meu filho, Deus é o quem criou todo mundo, você tem que imaginar ele do jeito que você acha. A gente só não consegue ter uma descrição dele como Jesus, né? Uhum. Porque Jesus todo mundo conheceu, É. total, né? Mas Deus provavelmente não foi uma pessoa. Deus foi a força desse mundo todo e que cuidou de todo mundo e que criou todo mundo, enfim, né? Mas para ele não ter a referência de Deus como Jesus, né? Uhum. Porque é mais fácil quando você vê. Mas eu achei engraçada a pergunta dele. Interessante, na verdade, a pergunta dele ontem. Eu conto uma historinha para os meninos que é bem assim. Olha para uma pombinha e imagina agora que essa pombinha seja gigante, do tamanho do mundo e do universo. Imagina que ela seja, que essa pombinha seja assim, sabe? Que ela alcance todos os extremos da terra, do céu. Uhum. E esse é Deus. Não tem nem nada, não tem uma brechinha que ele não possa ver, não tem um movimento que ele não possa ver, não tem ninguém que ele não possa segurar, né? Não tem nada que ele não possa estar presente, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então esse é o nosso Deus, né? E se a gente partir do princípio da palavra que ele é o alfa e o ômega, ele é eterno, ele é o ontem, o hoje e o para sempre. Então isso dá muita tranquilidade ao nosso coração. Com Né? certeza. Vixe Maria. E outra, sem ele ninguém é nada. Nada, nada. Enfim. Pra gente fechar nosso assunto hoje, Adelina, nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho da comunicação não verbal. Tudo bem. A comunicação não verbal é muito importante, então você fala o tempo todo por gestos, pelo olhar, né? Pelo sorriso. Se você tiver que apostar em alguma coisa hoje para mudar a sua identidade, o seu posicionamento, pense sobre trabalhar essa comunicação não verbal. A forma como você se expressa sem abrir a boca, a forma como você se coloca quando alguém responde ou quando alguém te faz uma pergunta, né, seja no trabalho, ou seja dentro de casa, ou seja com outras colegas, pense que você está sendo observado. Com certeza. E leve isso a sério, né? O que você transmite com seus gestos, né? O que você transmite com seu olhar para as pessoas. Isso vai te trazer bons negócios para mulheres empresárias, isso vai trazer boas amizades. Seja intencional, mas não a intencionalidade usando a má fé, não, mas seja intencional na forma de agradar. Sim. Eu ajudo com a Márcia Abraão num curso de mesa posta para mulheres também, e o servir, né, com intencionalidade, porque de tudo que a gente vivenciou aqui hoje, às vezes a gente vai esquecer do assunto, às vezes a gente vai esquecer das cores, mas assim, a forma como você me fez sentir aqui, eu não vou esquecer jamais. Tá? E assim, a comunicação não verbal, ela é mais natural do que a gente imagina. Eu sou uma pessoa que eu falo muito com os olhos. Sim. Ainda em casa eles brincam, né? Que a hora que eu olho de tal forma, tipo assim, já né? Igual o pai da gente quando olhava bravo, né? E muitas vezes eu pequei com a minha comunicação não verbal por não me atentar a ela. Então, assim, você fala, né, sem saber que você tá falando, você demonstra, na verdade, e aí, às vezes, a gente acaba sendo mal interpretado, né? Sim. Então, realmente, as pessoas precisam tomar muito cuidado com essa comunicação não verbal. Então, agora nós vamos partir para o nosso bate-bola. Eu vou falar uma palavra para você e você vai me falar o que vem mais rápido na sua cabeça. Não precisa ficar pensando. Pode ser uma frase, uma palavra só, pode, enfim. Combinado? Vamos lá? Vamos. Então eu falo, você responde. Tá. Imagem. Tudo. Poder. Poder.
Resultado. Elegância. Refinamento, posicionamento, intencionalidade. Presença. A alegria. Mulher. Mulher. Ai, mulher é. Mulher. Deixa eu ver aqui. Mulher. Mulher. Beleza. Oh, gostei. Propósito. Propósito, futuro. Muito bom. E Adelina, eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma frase que você usa, enfim, qual o recado final que você quer deixar para quem está nos assistindo? Eu acho que um dia de cada vez, viva um dia de cada vez, não se cobre muito, sabe assim, não tente ser perfeita, não existe perfeição. Tenha prazer de tomar um café, tenha um prazer de estar com seus filhos, de dar risadas, assim, se precisar brincar de boneca, vá brincar com a sua filha, se precisar assistir filme, vá assistir filme, viva um dia de cada vez. Muito bom. Tá? Adelina, de novo, eu quero agradecer muito a sua presença. Você sabe que esse é um assunto que eu gosto, Sim. Né? Que vira e mexe eu tô te atazanando aí com alguma coisa, pedindo socorro. E eu espero que nós tenhamos ajudado quem está nos assistindo. E se alguém se interessou pelo assunto, quer fazer algum trabalho, as redes sociais da Adelina, qual que é a sua rede social? O Instagram Adelina Evangelista e eu tenho o site adelinaevangelista.com.br. Isso. E a gente vai deixar também disponível na arte, no Instagram, enfim, as redes sociais da Adelina, pode entrar em contato, ela é uma pessoa fantástica, vocês vão adorar trabalhar com ela. E meu muito obrigado por vocês estarem na nossa audiência no nosso 11º episódio do Propósito em Pauta. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.